Olá pessoal, neste vídeo irei falar sobre a melogênese, que é o processo de formação do esmalte dentário. O esmalte é composto de 97% mineral, 2% de água e apenas 1% de proteína. A alta carga inorgânica traz algumas características para o esmalte. A primeira característica é que ele se torna um tecido friável, muito duro, e por ele ser muito duro, ele se torna quebradiço. Na sua maior parte de matéria inorgânica se encontra o fosfato e o cálcio, que juntos formam o fosfato de cálcio, que se organizam na forma de cristais de hidroxiapatita. Outra característica dos componentes inorgânicos é tornar o esmalte translúcido. Quem confere a cor do dente é a dentina, localizada logo abaixo da camada de esmalte. Uma outra característica deste tecido é que ele é acelular. As células produtoras de esmalte, os ameloblastos, são degradados e descartados após a formação deste tecido. O processo de amelogênese se divide em 5 fases: fase morfogenética, fase de diferenciação, fase secretora, fase de maturação e fase de proteção. A primeira fase é a fase morfogenética. Essa fase coincide com a fase de campanula da odontogênese. O epitélio interno do órgão do esmalte determina a forma da futura coroa. Nessa fase, as células ainda são cúbicas e com núcleo centralizado. Ocorre também a interrupção das mitoses no terço cervical das cúspides. A segunda fase é a fase de diferenciação, onde ocorre a inversão de polaridade, as células passam de cúbicas a cilíndricas, tornando-se pré-ameloblastos. Isso vai fazer com que a lâmina basal sofra degradação através das enzimas lisossomais. Nessa fase surgem duas estruturas: o complexo juncional e o citoesqueleto e aparato proteico. A função do complexo juncional é o controle da entrada e saída de substâncias da célula. Nessa fase ocorre a formação da dentina do manto. A terceira fase é a fase secretora, onde o esmalte começa a se mineralizar de 15 a 30% do seu percentual total, que é 97%. Ocorre a produção de uma matriz orgânica pelo retículo endoplasmático rugoso, que vai ser transferidos e secretados pelo complexo de Golgi. Então, essa matriz orgânica vai ser liberada sobre a dentina do manto e ela vai sofrer mineralização pela influência dos cristais de fosfato de cálcio. Aqui no desenho podemos entender melhor essa fase. Aqui a letra A está representando os ameloblastos. A letra B representa o esmalte prismático e a letra C representa o esmalte aprismático. Inicialmente nessa fase, os ameloblastos vão começar a secretar esmalte. E a primeira camada de esmalte a ser produzida é o esmalte aprismático. Depois da formação desse esmalte aprismático, ocorre a junção da dentina do manto com o esmalte aprismático. O esmalte só vai começar a ser secretado quando se inicia a secreção da dentina do manto, ou seja, primeiro é secretada a dentina para depois iniciar o processo de formação do esmalte aprismático. Nessa fase, quando se inicia a secreção de dentina do manto, os pré-ameloblastos vão se diferenciar em ameloblastos e vai iniciar a produção de esmalte, que no caso é o esmalte aprismático. Depois, os ameloblastos, na sua porção secretora, vão se transformar em processos de Thomes.
Processos de Thome são essas estruturas semelhantes a triângulos e tem algumas faces retas e algumas côncavas. A função do processo de Thomes é comandar e orientar o esmalte em formação. Ele produz dois tipos de esmalte. O esmalte prismático, que é dividido na parte mineral, e na parte interprismática, que é a parte da matriz do esmalte. Então, o processo de Thomes, na sua parte reta, é onde encontramos os prismas, onde vai ser secretados cristais minerais. Na sua parte côncava, temos o esmalte interprismático, que forma a matriz de esmalte e a função dele é dar permeabilidade ao esmalte. Neles estão encontradas as proteínas do esmalte. A função dessas proteínas é permitir a recepção mineral do meio ambiente e também determinar a direção do crescimento do cristal, que é o esmalte. A quarta fase é a fase de maturação. Após a deposição da fina camada da superfície do esmalte aprismático, os ameloblastos reduzem sua altura, diminuindo suas organelas relacionadas com a síntese e secreção. Por meio de mecanismos de autofagia, deste modo, os ameloblastos mostram-se nessa fase de maturação como células cilíndricas baixas, apresentando a sua superfície distal lisa. Nesta fase também é possível observar um rápido crescimento dos cristais de hidroxiapatita. O esmalte é moderadamente duro e nessa fase ainda ocorre a conversão para esmalte duro. A quinta fase é a fase protetora. Nesta fase, a maturação do esmalte está quase completa. O epitélio reduzido recobre o esmalte maduro até a erupção do dente. Uma vez completada a maturação do esmalte, os ameloblastos perdem a ondulação da sua superfície distal, a qual se torna definitivamente lisa. A altura das células também diminui, o que transforma em células cúbicas, que secretam um material semelhante ao da lâmina basal, localizado entre as células do epitélio externo e o folículo dentário adjacente. Esse material é depositado sobre o esmalte recém-formado. Com a exposição do esmalte na cavidade oral e o avançar da idade, ocorrem modificações químicas e estruturais. Essas modificações incluem perda de água, diminuição do conteúdo orgânico e aumento da cristalinidade.